Você é uma pessoa que tem uma necessidade constante de receber carinho, atenção, de ser cuidada? Já te falaram que você é meio carente, meio pegajosa ou que tem muita dependência emocional? Será que isso é verdade? Eu sou Cristiane Schumann, sou terapeuta cognitivo-comportamental e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre transtorno de personalidade dependente. A característica geral desse transtorno é exatamente essa necessidade de ser cuidado, de receber o carinho do outro, a atenção do outro, mas de uma forma muito excessiva, de forma que quando isso falta, eu me sinto extremamente insegura, desamparada, não consigo tomar decisões, não consigo fazer escolhas. E essa necessidade muitas vezes acaba levando a comportamentos submissos, a comportamentos pegajosos. Então eu quero te convidar para curtir esse vídeo, já se inscrever no canal para receber conteúdos parecidos com esse. As principais características da pessoa com transtorno de personalidade dependente é que ela efetivamente depende de um outro para ser orientada, para tomar decisões, para fazer escolhas, por mais simples que essas escolhas sejam. É muito comum que essas pessoas tenham perda de autonomia e também uma sensação de não terem interesses próprios, não terem clareza do que elas gostam de fazer, do que é bom para elas. Elas literalmente passam a viver a vida de acordo com a vontade de alguma outra pessoa. Quando as pessoas com transtorno de personalidade dependente estão sem as suas figuras de referência, isso causa um extremo desconforto, uma sensação de ansiedade bastante alta. Então são pessoas que precisam ter por perto ou manter contato com suas figuras de referência. Estima-se que 1% da população mundial sofra com o transtorno de personalidade dependente e pesquisas apontam que é um transtorno que acomete mais mulheres do que homens. Uma outra característica bastante marcante é o medo da separação, é o medo da perda, o medo do abandono e o medo da morte. Por incrível que pareça aqui, o medo da morte, nesse caso, não é nem o medo da própria morte, é o medo de que a pessoa ou as pessoas de referência morram e eu passe a não ter mais essas pessoas para conviverem comigo e para me orientarem com relação à minha vida. São pessoas que geralmente se colocam como frágeis, vulneráveis, necessitadas de cuidado, de orientação, de conselhos e de companhia. Então é muito comum eles se sentirem inferiores, com poucas habilidades, com pouca capacidade para lidar com as responsabilidades da vida. São pessoas que, para tomarem de pequenas a grandes decisões, precisam sempre da opinião do outro, do conselho do outro. Elas são incapazes, se sentem extremamente vulneráveis e ansiosas se elas precisam fazer qualquer decisão, tomar qualquer decisão e não tenham consultado a sua figura de referência anteriormente. Uma outra característica é que elas têm muita necessidade de reafirmação. O que eu fiz está certo? É assim mesmo? Você também pensa desse jeito? A sua opinião também é nesse sentido? Elas precisam ser respaldadas naquilo que elas estão pensando, naquilo que é a opinião. Inclusive, são suscetíveis a mudar de opinião se elas percebem que as suas figuras de referência estão direcionando a opinião em outro sentido. Na verdade, não existe uma causa específica, mas as principais causas apontadas são fatores culturais. Há uma diferença de prevalência no transtorno de personalidade dependente em determinadas culturas. Algumas culturas que possuem mais pessoas com transtorno de personalidade dependente e outras culturas onde a prevalência do transtorno de personalidade dependente é muito baixa. Também é comum que pessoas que desenvolveram transtorno de personalidade dependente tenham tido algum tipo de vulnerabilidade biológica, especialmente na infância. Então, aquelas crianças que foram mais doentinhas, que passaram efetivamente por um problema grave de saúde, e que foram super protegidas pelos seus pais, os seus cuidadores, elas têm uma maior tendência a desenvolverem o transtorno de personalidade dependente. Por outro lado, algumas pesquisas apontam também
que pais extremamente autocríticos, rígidos e com um alto grau de cobrança também são preditores do transtorno de personalidade dependente. Aqui, nesse caso, a explicação é que são pessoas que têm muito medo de errar, que têm muito medo de frustrar as suas figuras de referência, que têm muito medo de frustrar as suas figuras de autoridade. E Cris, existe tratamento para o transtorno de personalidade dependente? Sim, existe tratamento e ele costuma ser bastante efetivo. No tratamento psicoterapêutico, por exemplo, o terapeuta vai trabalhar autoestima, autoeficácia, o aumento da segurança desse paciente na tomada de pequenas decisões, posteriormente médias até grandes decisões. Vão ser trabalhadas questões como o autoconceito, identidade, identificação de valores e de virtudes que essa pessoa tenha. Isso tudo para aumentar a sensação de segurança, de autoeficácia, de eficiência e de competência. Alguns psicofármacos, como ansiolíticos e antidepressivos, também podem ser utilizados para a diminuição dos sintomas. Essas são as características gerais do transtorno de personalidade dependente. Se esse é um assunto que te chamou a atenção, que te gerou curiosidade, eu te convido a conhecer uma plataforma chamada Cazuli Play. Lá a gente tem uma aula específica sobre o transtorno de personalidade dependente. Aí sim, esmiuçando cada característica, trazendo alguns exemplos, realmente aprofundando essa temática. Então, se é do seu interesse, clica no link que vai estar aqui na descrição do vídeo para você conhecer essa aula lá na Cazuli Play. Quaisquer dúvidas e comentários que você tenha, também fica à vontade para deixar aqui. Vai ser um prazer saber o que você achou desse vídeo. Até a próxima!